Meus irmãos, nós estamos numa série Jesus de Nazaré. E hoje nós falaremos sobre o Jesus que é o curador da vida. Hoje nossa palavra é sobre cura. Sobre a forma tão especial com que Jesus, e não tem como falar do ministério de Jesus, da vida de Jesus, e não perceber o quanto foi forte a cura de Jesus. Falamos nos 2 domingos passados de como o amor de Deus foi revelado através das parábolas que Jesus contou. Ele contou parábolas falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus. A cura, ela vai além de um discurso, é a prática desse Deus misericordioso, que se preocupa com aqueles que sofrem, com aqueles que estão na praça, precisando de alguma coisa. Não olha para o mérito dessas pessoas, mas simplesmente derrama sobre elas aquilo que elas precisam. Aquilo que elas precisam. De fato, Jesus se manifesta trazendo viva a palavra que está lá em Êxodo 15, 26, quando Deus diz ao seu povo: eu sou o Senhor que os cura. E Jesus vem curando. É uma realidade. Juntos a Jesus, os enfermos se recuperam. Os cegos enxergam. Aqueles que sofriam de problemas de saúde eram curados, mulheres com fluxo de sangue, homens que não andavam andando. É o Jesus que cura. Se nós olharmos para Mateus 4, no versículo 23, o evangelista Mateus diz que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus ia curando as enfermidades e as doenças entre o povo. Nós temos nos evangelhos 17 curas. 17 curas. 6 ocasiões onde Jesus expulsou os demônios. 3 ocasiões em que Jesus trouxe a pessoa que tinha morrido à vida. E isso é porque João deixa isso muito claro em João 20, quando ele fala do propósito de ter escrito o Evangelho, ele diz que muitos outros sinais foram feitos por Jesus. Muitos. E que estes que aqui estão escritos, é como se fossem alguns que o evangelista selecionou, para que nós pudéssemos crer em seu nome. Jesus se manifesta na Galileia, nos arredores daquele povo, nas aldeias, no meio das pessoas. E por onde ele ia curando. Curando. E eu queria que você assistisse um vídeo que retrata uma dessas curas. Vamos assistir junto. Perto da Porta das Ovelhas, em Jerusalém, existia uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Bethesda. Aí ficava um homem que estava doente há 38 anos. Quer ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando estou chegando perto, outro já entrou na minha frente. Levante-se. Pegue a sua cama e ande. Essa é uma das curas. Está em João 5. Esse paralítico que foi curado por Jesus. Como é que eram os enfermos da Galileia? Vamos entrar um pouco no mundo da enfermidade daquela época, porque nós conhecemos muito bem a enfermidade de hoje em dia. Mas como era a enfermidade naquela época? Nós poderíamos dizer que a enfermidade sim tinha um aspecto físico, de uma limitação física. A pessoa não podia enxergar,
ou ela não podia ouvir, ou ela não podia falar, ou ela não podia andar. Existia uma limitação física, mas digo para vocês que o sofrimento dos enfermos da Galileia estava muito pouco associado à crise física. Essa era a menor crise que talvez eles vivessem de fato. Existia uma crise na doença dos enfermos da Galileia, que era uma crise moral e religiosa. Porque naquela época, meus irmãos, a palavra era você merece. Se você está doente, é porque você merece essa doença. Isso era muito forte na cultura de uma forma geral do povo, no ensino religioso da época. Se você está doente, é porque você foi abandonado por Deus. Você foi abandonado por Deus. Você é de fato um desgraçado. Você tem culpa por estar vivendo esta enfermidade. E você deveria ser abandonado. A doença não vinha só com uma crise física, ela vinha com culpa, ela vinha com o sentimento de que você não é amado por Deus. E isso não era simplesmente um questionamento que dava na cabeça da pessoa um dia no hospital perguntando por que eu. Isso era uma coisa massificada. Não era a crise que, quando doentes, temos essas crises também. Por que eu? Por que Deus não se importa comigo? Será que Deus não está vendo minha dor? Mas aqui não era simplesmente um questionamento individual, era uma certeza coletiva. De que se você estava doente, você merece. Você é culpado por isso. Você foi abandonado por Deus e deve ser abandonado pelas pessoas. Forte, né? Por isso que em João 9, quando o cego de nascença está ali, há um questionamento: quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele para que ele tivesse essa doença? Jesus precisa dizer nem ele nem o pai dele, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele, foi lá e curou. Mas o senso comum era de que se você tinha uma doença de pele, se você não enxergava, se você tinha sofrido, tinha alguma doença na sua vida, você era um desgraçado, abandonado por Deus. E essa crise física levava a uma crise moral e religiosa e levava a uma crise social. A uma crise social e emocional profunda. Isso está longe da nossa realidade, como nas doenças que nós enfrentamos. Está longe. Uma crise social profunda. Os enfermos considerados abandonados por Deus, eles provocavam um certo incômodo no povo eleito, santo, que não tinha doença. E a tendência desse povo era jogar um mal-estar muito grande e perturbação, que levavam eles a se afastarem. Os coxos e cegos, eles não entravam na casa de Deus. Não era permitido eles entrarem na casa de Deus. Eles eram desgraçados, abandonados por Deus. Se Deus os abandonou, por que nós deveríamos abraçá-los? Os cegos deveriam ser excluídos até mesmo de Jerusalém. Os doentes eram expulsos da cidade santa, porque a cidade santa não era um lugar para aqueles que estavam desgraçados e abandonados por Deus. E eles eram jogados para viver nas aldeias fora da cidade santa, para viver provavelmente onde? Se não estavam em Jerusalém e na cidade santa, onde? Na Galileia. O lugar onde Jesus foi fazer o seu ministério. Por isso Jesus não desenvolve o seu ministério em Jerusalém. Jesus pouco vai em Jerusalém. Apenas 3 vezes Jesus vai em Jerusalém e para passagem rápida. Jesus não desenvolve ministério em Jerusalém. Jesus desenvolve ministério na Galileia. Passando pela Samaria. E depois manda todos até o confim da terra. Mas o doente vivia isso. Os leprosos, eles eram afastados não pela contaminação física. Não era o medo da contaminação física, era de uma contaminação muito maior, era de uma contaminação espiritual, de eu estar perto de você e eu receber, porque me contaminei com você, essa maldição de Deus. A lepra, a tradução que é usada hoje para lepra, geralmente
Os estudiosos dizem que não é lepra, eram doenças de pele. Doenças de pele, tumores, qualquer tipo de mudança de coloração, do que quer que fosse. E eles eram obrigados, os leprosos, a andarem afastados, e eles deveriam e tinham obrigação, senão correriam o risco de serem até mesmo apedrejados, de saírem gritando, impuro, 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 para que você soubesse que eu sou impuro, e você não se aproximasse de mim. Para que você soubesse que aquela pessoa que está passando ali, porque de longe, com muitos panos em cima, por causa do calor e de tantas proteções, o impuro podia se misturar, mas a lei era que ele deveria andar no meio do povo com uma sirene ligada, declarando a sua imundícia. Ele deveria andar no meio do povo com uma sirene ligada, declarando que ele era um abandonado por Deus, um impuro, um sujo, um desgraçado. Vocês percebem que a gente não está falando simplesmente de doença e que a cura não é simplesmente uma cura? E quando Jesus cura as pessoas, Ele não está simplesmente sanando uma realidade física. E nós ficamos muitas vezes hoje nos prendendo, porque Jesus não cura o físico, não curou a pessoa que está doente, ou não curou o outro. Jesus ali, primeiro que Jesus não curou todo mundo. E segundo que o que leva Jesus a curar é olhar para uma tragédia que era muito maior do que a tragédia do corpo. Era a vergonha e a humilhação de se sentir sujo e repulsivo, porque todos evitavam. E Jesus, de fato, foi um grande curador. O curador da vida. O curador de tantas coisas. O caminho da cura para o doente da Galileia era muito difícil. Que opções um doente da Galileia tinha? Ele poderia apelar para a medicina da época. E a medicina da época, ela foi impulsionada por Hipócrates, em 450 a 350 a.C. Era a ciência da época, com diagnósticos, com remédio, com coisas que precisavam ser feitas. Os judeus, eles tinham preconceito, porque achavam que só Deus mesmo podia curar. Se a doença era resultado de um abandono de Deus, a cura não vinha pela medicina nem pela ciência, ela vinha por Deus chegar e curar a pessoa, não tinha outro jeito. E era impossível também para os galileus essa cura da ciência, porque ela era muito cara. Era muito dinheiro que tinha que se dar. Existiam também na época os santuários de cura. E nos santuários de cura que existiam na época, o galileu ele precisava fazer uma viagem longa. Lá nesses santuários de cura, tinham 3 grandes santuários naquela região, eles precisavam fazer oferendas caras pela sua cura. E tinha um ritual que era longo. A pessoa ia para um quarto, precisava dormir. E aí as pessoas iam ficar ao redor, e eles iam pedir aos deuses encaminhamento de como que eles poderiam ser curados. E aí o sonho que ele tinha, se ele não sonhasse, é porque os deuses não estavam dando bola para eles. Se eles sonhassem, os sacerdotes desses templos de cura iam interpretar o sonho e passar, a partir da interpretação, o que era que eles tinham que fazer. Se era caminhar tanto tempo, se era fazer o quê, se era tomar o quê, se era sonhou com uma vaca, aí tinha que pegar uma vaca e tinha que comer a vaca toda. Era tipo isso. Se sonhou com uma planta tal, é porque tem que fazer um chá daquela planta e para dar para aquela pessoa. E tinha um ritual que ficava ali, que precisava ser vivido, Tinha os curadores populares, a quem Jesus é confundido. Porque Jesus parecia mais com um curador popular do que com alguém do santuário de cura, ou alguém até mesmo da medicina da época. Os curadores populares eram aqueles que andavam no meio do povo e davam coisas, e falavam coisas, e diziam frases de efeito, e diziam coisas que precisavam ser faladas e repetidas para que as coisas acontecerem. Jesus foi um curador singular. Jesus foi um curador até mesmo diferente dos curadores e dos profetas de Deus que curaram no Antigo Testamento. Jesus não tinha formulazinhas prontas. Jesus foi um curador que ele não examinava os enfermos. Ele simplesmente, ele não perguntava, ele curava.
Ele não emprega técnicas médicas, ele não faz diagnósticos para poder saber o que a pessoa tem ou o que não tem, ele não passa receita, ele não segue um padrão. O cego tem hora que ele cura só falando, tem hora que ele passa uma lama no olho, tem hora que ele faz de outro jeito. Tem uma pessoa que ressuscitou, ele manda recolher a pedra de Lázaro, na menina ele deita em cima para que a menina volte à vida. Jesus não tinha padrão, ele não manipulava forças invisíveis, e ficava como mágicos, como feiticeiros, dizendo coisas ou balbuciando coisas para que as pessoas pudessem entender, buscando forças. Ele simplesmente vinha com a força, já estava com ele, já era dele e pertence a ele. Ele nunca intervém para causar dano algum. A gente não vê Jesus derramando praga sobre ninguém, como o Eliseu já fez. Quando crianças brigaram com ele, Eliseu mandou amaldiçoar os meninos. A gente não vê Jesus derramando lepra em ninguém, como Eliseu já fez também com o criado dele, que quis se aproveitar da situação. Jesus era um curador ímpar. Em momento nenhum ele está derramando uma praga sobre a mulher que pegou o namorado da outra, ou trazendo a coisa para não sei o que. Não tinha isso na cura de Jesus. A cura de Jesus era uma manifestação da graça para o bem. Ele não pronuncia conjuros estranhos, nem fórmulas secretas. Ele simplesmente, com a sua palavra, com o seu toque, ele não age por interesse econômico. Jesus não pede nada às pessoas que são curadas por ele. Ele simplesmente cura. Porque as curas de Jesus não são feitas isolados, mas elas fazem parte da sua proclamação do reino de Deus. Ele proclamou com as parábolas, ele proclamou com o seu ensino, com sua pregação, e ele proclamou esse reino dizendo: o reino de Deus chegou, Deus se importa com vocês, e ele é sim o Senhor que cura, que sara as feridas, é o curador da vida, aquele que faz a vida voltar a acontecer. E Jesus faz isso com suas palavras, Jesus faz isso com os gestos de suas mãos. Jesus toca os imundos e transforma eles em pessoas limpas, restaurando algo que está para muito além de uma cura física. E aí eu pergunto, o que há de humanidade nas curas de Jesus? Olhamos para as curas de Jesus e enxergamos um simples e poderoso gesto de compaixão. Cuidado para você não confundir, irmão, a cura de Jesus foi para que as pessoas pudessem crer nele. Não. O milagre não vem para que as pessoas creiam. O milagre vem porque as pessoas crerão. O milagre de Jesus não veio porque as pessoas crescem nele. E essa foi a intenção dos evangelistas em registrarem os milagres de Jesus. Mas os milagres de Jesus foram movidos pela sua compaixão. Porque Jesus olhava para aquela realidade de dor, para aquela realidade de sofrimento e não conseguia ficar parado. Nós podemos enxergar em Mateus 14:14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Imagine Jesus chegando no barco, a multidão esperando ele na praia, e Jesus desce, em vez de conversar com aqueles que estavam ali arrumadinhos para conversar com ele antes disso, ele sai curando os enfermos, porque se compadeceu deles. Em Mateus 20, Jesus pergunta: o que vocês querem que eu lhe faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles, tocou os seus olhos, imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. A cura de Jesus mostra a compaixão de Jesus, aquela realidade de sofrimento. Nos tornamos desumanos quando perdemos a nossa sensibilidade em relação ao sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor. Porque aqui para nós, você não precisa hoje ter uma doença física para se sentir como os doentes da Galileia se sentiam.
Existem muitas e muitas formas de você se sentir assim, simplesmente numa turma, simplesmente dentro da sua casa, como um excluído, um abandonado, um desgraçado. Jesus olha para esse coração e sente compaixão. Isso é uma cena de humanidade. O Jesus humano que chora quando Lázaro morre, chora quando vê as pessoas chorando com Lázaro. Interessante que Jesus não chorou quando Lázaro morreu. Jesus chorou quando chegou lá e viu as pessoas chorando. Porque Jesus se sensibiliza com o sofrimento humano. E aqui para nós, meus irmãos, nós temos perdido isso. A cura de Jesus é simplesmente uma consequência de um homem que se sensibilizava com o sofrimento de tantos. E ele poderia fazer como nós. Porque diante de tanto sofrimento, a gente acaba se acostumando com ele. E a não percebendo mais a dor do outro, não percebendo mais a dor coletiva que existe ao nosso redor. Não percebendo mais o sofrimento em massa que existe na nossa cidade. Não percebendo mais o sofrimento das pessoas que estão perto da gente, que estão do lado da gente. Nos tornamos insensíveis, não enxergamos a dor. Corremos o risco de fazer, como eu falei no domingo passado, de olharmos para os méritos e simplesmente descartarmos aquela pessoa, porque ela não merece. Jesus não olhava para os méritos, Jesus olhava para o que aquelas pessoas precisavam, e o coração dele se enchia de compaixão. O coração dele se enchia de compaixão. Ser humano é se compadecer com o outro. Domingo passado, um irmão veio falar comigo e disse: pastor, mas a humanidade está sendo colocada, eu vou esclarecer aqui, porque pessoas podem ter esse mesmo questionamento. A humanidade está sendo colocada como uma coisa boa, mas o ser humano, ele não é ruim? Isso se analisarmos o ser humano a partir de Gênesis 3, da queda. Mas o ser humano, ele é sim bom, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus veio mostrar como o ser humano pode ser humano, e pode ser bom sendo humano. E nós estamos em busca desse Jesus, que nos revela sobre divindade e sobre humanidade. E é nesse sentido que eu digo a você, que não sentir compaixão é desumano. Não sentir compaixão é desumano. Não se compadecer com o sofrimento do outro tem a ver com o pecado da nossa carne, não tem a ver com a nossa humanidade. Como seres humanos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor. Como tem sido sua capacidade de se compadecer com o outro? Você tem conseguido se compadecer? Ou você tem esfriado tanto, que quando você vê uma pessoa sofrendo, você já começa a dizer que aquela pessoa merece o que ela está passando? Você percebe como isso tem a ver com a época? Como tratavam os doentes na época? Ah, mas essa pessoa é assim, mas também olha aqui, ó. Aí começa a dizer um bocado de coisa da vida da pessoa. Vê uma pessoa sofrendo na rua, e você, em vez de se compadecer com aquilo, você se protege. E você começa a argumentar e começa a dizer: merece, se fizesse que nem eu, não estava aí. Conheço gente que tinha uma realidade parecida e hoje está bem. Essa pessoa está aí porque quer. Jesus não analisava os méritos, nem as intenções. Ele simplesmente olhava para o sofrimento daquelas pessoas e ia lá abraçar aquela pessoa pelo sofrimento dela. Percebem? Isso é ser humano, isso é ser divino. Jesus foi tão humano que foi divino. E quando nós nos compadecemos, nós estamos nos humanizando e nos tornamos desumanos quando não conseguimos mais enxergar a dor das pessoas. Foi um gesto de compaixão. Mas olhando para os milagres de Jesus, nós enxergamos também um gesto gratuito. Gratuito. De graça. Totalmente de graça. Jesus não cobrava nada. Jesus não prendia ninguém. Eu não sei se vocês perceberam no filme,
esse filme é muito fiel às Escrituras, de que no momento que Jesus cura, enquanto o cara se levanta, Jesus não está mais lá. Jesus não está mais lá. E depois o cara, o que ele percebe, ele vai procurar Jesus. O cego de nascença, a mesma coisa em João 9, depois ele encontra Jesus em outro lugar, mas naquele momento ele não viu mais. Jesus curava gratuitamente, e não cobrava nada, não dizia, agora que eu te curei, agora você vai ter que me servir. Agora que eu te curei, você vai ter que fazer parte do corpo discipular aqui. Pelo contrário, em alguns momentos, as pessoas querem seguir ele, e ele não deixa. Ele não deixa, eu vou já mostrar isso. Quando Jesus orienta os discípulos a irem pregando e curando, olha o que ele diz em Mateus 10:8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Existe muita ação humanitária, existe muita ação humana, que chamamos de humana, que não é gratuita, que cobra depois, que exige a troca, que exige o recebimento. Ainda que esse recebimento não seja financeiro, olhemos para os nossos relacionamentos, quando agimos com compaixão em relação a alguém da nossa família, alguém da igreja, se não ficamos depois analisando para saber o que vai fazer, o que não vai, e se depois vamos receber ou não vamos receber aquilo que demos. Nos desumanizamos quando perdemos a gratuidade das nossas ações. As nossas ações precisam ser gratuitas. Jesus mostra que a humanidade e a divindade, de fato, se revela com gratuidade. Ela se revela derramando ao outro aquilo que o outro precisa, sem analisar mérito, sem pedir nada em troca, simplesmente derramando a sua graça. Amém, irmãos? A gente está preparado para viver essa humanidade? A gente está preparado para viver essa humanidade que é tão divina? Ou estamos presos nas nossas relações de troca? Estamos presos nas nossas relações de mérito? Estamos presos a um olhar frio, que não se humaniza, porque não se compadece. Não se humaniza, porque não enxerga a dor, enxerga a culpa. E quando você está olhando para a culpa, você não enxerga a dor. Está claro isso? Vocês percebem o quanto isso muda a nossa maneira de se relacionar com pessoas que estão ao nosso redor? O nosso gesto precisa ser gratuito. O nosso gesto, meus irmãos, ele precisa ser um gesto pela vida. Pela vida. Jesus toca, agarra, impõe as mãos para incluir. Jesus não está curando por curar. Ele está curando para incluir. Ele está dizendo, tocando no leproso, dizendo, vai agora e te mostra para o sacerdote. Cumpra a exigência de Moisés e dá testemunho para que você possa voltar a ter a sua vida de volta. Jesus toca para incluir o paralítico. Ele diz, levante-se, pegue sua maca e vá para a sua casa. Por que ir para a sua casa? Porque o paralítico muitas vezes era eliminado da sua própria família. A sua própria família, o seu próprio clã, não queria ele por dentro, não queria ele perto, porque ele era um amaldiçoado. E a maldição sobre ele poderia cair sobre os outros. Ele, quando cura o paralítico, ele diz, vai para a tua casa, se inclui, vive a vida. É um gesto pela vida, pela inclusão, pela restauração dos nossos relacionamentos, da nossa estrutura social. O endemoniado queria se, depois de Jesus expulsa o endemoniado, o demônio de um endemoniado, esse ex-endemoniado, ele queria seguir Jesus, ele disse não. Jesus impediu e disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, e o quanto Ele teve misericórdia por você. Vá e mostre o quanto você não é um desgraçado.
Jesus não se coloca num discurso teológico para mostrar e provar que aquelas pessoas não eram assim, porque elas não eram desgraçadas, elas simplesmente elas tinham doenças, porque elas tinham doenças por outros motivos. Não, ele simplesmente vai lá e tira. Ele mostra, ele cura, ele inclui. Ele inclui. Manda o leproso se mostrar para o sacerdote, para que ele pudesse voltar a viver a vida. O que nós temos aqui, meus irmãos, é Jesus tocando, agarrando, impondo as mãos para incluir. Quando Jesus toca no leproso, ele está dizendo que ele não deve ser excluído, que ele deve ser abraçado, ele pode ser abraçado. É um gesto pela vida. E Jesus convida estes à fé. Por isso Jesus simplesmente não chega lá e cura, mas ele diz: você crê? Você crê que eu posso lhe curar? Ele disse: creio. Porque mais importante do que restaurar fisicamente aquela pessoa, era restaurar a confiança dela no Pai, que ama, que cuida, ao ponto de mandar o seu próprio filho para morrer por cada um de nós. Aí percebemos que a cura não está necessariamente no físico, a cura está na inclusão social, a cura está em poder continuar vivendo a vida, a cura está em poder voltar para casa e se colocar como um igual no meio dos diferentes. A cura está em conseguir voltar a crer que Deus se importa comigo. A cura está em voltar a acreditar que este Deus e este reino está presente no meio de nós. E desta cura nós precisamos, mesmo que não estejamos doentes. A cura de Jesus trabalha no coração. Jesus vai tirar o enfermo da culpa, do abandono por parte de Deus que a doença produzia. Jesus cura pondo na vida do enfermo o perdão, a paz e a bênção de Deus. É assim que Jesus cura. Por isso ele diz ao paralítico de Cafarnaum: filho, perdoados estão os teus pecados. Porque quão miserável aquele homem continuaria sendo, se saísse dali simplesmente andando, mas continuando a achar que era um desgraçado, um culpado, um abandonado. E Jesus não cura simplesmente o físico, Jesus cura o emocional daquela pessoa. A cura que Jesus está fazendo é muito além do físico. Aí perguntamos: Jesus ainda cura hoje? Jesus ainda cura hoje? O físico? Sim. E podemos pegar pontualmente curas físicas, mas podemos olhar e perceber Jesus curando no arrastão. Curas que estão para além do físico. Curando nossa vida, nosso coração, nossa capacidade de crer, nos incluindo no contexto da nossa própria vida e nos dando condição de vivermos a vida novamente. A cura de Jesus é um gesto pela vida. E a cura de Jesus é isso, ninguém discute. A cura de Jesus é um gesto de poder. Eu me arrepio quando assisto esse vídeo, ele olha e diz: levanta, toma tua cama e anda. Existia poder na palavra de Jesus para curar aquelas pessoas. Isso daí não tem nada a ver então com humanidade, isso tem a ver com divindade, isso tem a ver com humanidade também. Isso tem a ver com divindade no meio da humanidade. Olha o que Jesus diz, meus irmãos. Em João 14, 12 a 14. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quero ler de novo o primeiro versículo. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado.
fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Os discípulos, quando foram enviados em Lucas 9, versículo 6 diz que eles saíram e foram pelos povoados, pregando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. O desafio que nós temos na nossa vida como discípulos de Jesus é de sairmos pregando a boa nova, pregando o Evangelho e curando. Você está pronto para fazer isso? Irmãos, eu 2 vezes na minha vida fui usado por uma cura física. Mas milhares de vezes, centenas de vezes, dezenas de vezes, para não exagerar, eu fui usado para que vidas fossem curadas da exclusão, da falta de fé. Que vidas fossem reconduzidas ao caminho do Evangelho, que é um caminho de paz, um caminho de amor, de graça e de bênção. Esta cura, ambas. Eu não estou diminuindo a cura física para ressaltar outra, mas estou dizendo que Jesus está muito atento para todas estas curas que precisam ser feitas no nosso meio. Se vier uma cura física, Deus tem propósito com aquilo, ou simplesmente é um exercício da sua compaixão. A cura da nossa alma, a cura daquilo que precisamos e que pessoas ao nosso redor precisam, ela vem como manifestação da compaixão de Deus sobre nós. Ela é gratuita. Ela vem para derramar sobre nós vida, graça. É um gesto gratuito de Deus. É um gesto de compaixão. É um gesto de poder que Deus derrama sobre nós. Eu queria que você baixasse sua cabeça. E que você clamasse pela cura de Deus na tua vida. Que você clamasse pela cura de Deus no teu viver. Jesus está tocando na tua vida. Ele está agarrando você. Ele está deitando em cima de você. Ele está impondo as mãos em você. Ou está simplesmente dizendo: pega a tua cama e anda. Ele está dizendo com isso que você não é um desgraçado, que você não é um não amado. Ele está dizendo com isso que existe vida. Vai para a tua casa e vive, mostra para os teus a misericórdia de Deus. Mostra-te ao sacerdote como você foi limpo, como você foi curado. Jesus vem nos curar, tirando a nossa culpa, tirando os nossos medos. Isso tudo é uma manifestação do poder e da graça de Deus na vida da gente. E que você, meu irmão, seja usado pelo Senhor para curar muitas e muitas vidas, em nome de Jesus.